Meu nome é Junildo, eu sou o gerente do Shopping dos Granitos. Então, essa empresa, ela foi montada com o intuito de atender os arquitetos e atender também o público em geral. Entendeu? E nós começamos já pequenininhos e graças a Deus já estamos bem maiores hoje. Aí a estrutura no início era bem simples. E foi mudando, a gente aperfeiçoou, comprou máquinas modernas, comprou máquinas de fazer polimento, mudou o sistema que era manual para sistema com água, para não prejudicar mais os funcionários, né? Que antes era muito prejudicial à saúde, né? A poeira. Hoje nós somos tudo já mais automatizado, trabalhamos só com água na produção. Meu nome é Adão Fernandes, tenho 47 anos, sou gerente de produção da Marmoraria Shopping dos Granitos. Como gerente de produção, acompanho todas as lojas de serviços, né, que foi realizadas medidas em loco nas obras dos clientes ou nas consultoras. Tem todo o acompanhamento, tanto na confecção do desenho da OS, se passa pelo corte, pelo acabamento e na parte da expedição até a entrega para o cliente final. Hoje nós temos 10 funcionários e a estrutura melhorou muito, né? E, no entanto, a gente produz, às vezes, antes a gente tinha até mais funcionários. Mas pela modernização das máquinas, né, tudo melhorou. Tudo melhorou e a gente consegue produzir mais com menos pessoas. Para a gente montar a nossa equipe, nós tivemos que contratar pessoas que às vezes não era treinado e treinar as próprias pessoas. Que as pessoas, quando vêm de outra empresa, vem com algum vício que às vezes não é agradável à empresa. Sobre o treinamento da minha equipe, como eu já passei todos os setores, eu tenho nesse ramo de marmoraria, eu tenho 23 anos de experiência, comecei no ano 2000 e logicamente comecei, né, a gente sempre começa por baixo como ajudante, né, fui ajudante, serrador, acabador, medidor, vendedor e hoje eu sou gerente de produção. Então, como eu trabalhei todos esses setores, eu tenho experiência de todos, conhecimento de todas as áreas. Então, minha equipe é formada do seguinte motivo. Eu chego no profissional e falo assim, você vai fazer isso, aquilo, ensino ele pessoalmente, formo pessoalmente minha equipe. A gente trabalha com mármores, granitos, né, nacionais e importados, também as superfícies de quartzo, lâminas. Trabalhamos com toda a linha de nacionais e importados. O nosso público hoje a gente trabalha muito para construtora também, para fazer prédios, e nosso público também é o pessoal que está construindo sua casa, que quer uma coisa mais moderna, né? Umas pias, banheiros, lavatórios modernas. Nesse longo dos 23 anos, já notei que no final do ano é um pouco mais apertado. As pessoas querem receber as visitas, querem finalizar a obra, receber os familiares para as festas festivas no final do ano. Então, assim, já notei que no final do ano sempre é uma época mais movimentada do que as outras épocas. Antes era bem mais difícil, que a gente tinha de sair de carro, de moto e visitar as obras, deixar cartão. Hoje, com a internet, ficou bem mais fácil, porque a gente consegue ali, pelo Google, fazer um site da empresa, né? Hoje a gente quase nem visita a obra, o pessoal que vem até a gente. E a gente sempre vai nas feiras, né, que tem no Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim, que é agora em agosto. A gente vai na feira para ver a tendência, o que o pessoal está querendo comprar, o pessoal... Qual a tendência mesmo, né? Para a empresa prestar um bom serviço, tem de ter um bom acabamento, tem de ter máquinas para fazer um bom acabamento, né? Polimento das bordas, usar uma cola boa,
E é isso, é ter um bom produto. É importante que o empreendedor conheça bem do segmento para fazer a sequência certa de fornecimento, né? A comprar o material certo, fornecer o material certo, usar uma boa cola, usar um bom produto, usar umas boas lixas, né? Para ter um bom serviço. A maior dificuldade que as pessoas comecem a confiar em você. Você vai ter de fazer um bom trabalho, boa prestação de serviço, né? E também a maior dificuldade que se tem numa empresa dessa é realmente os funcionários. Você tem realmente de treinar os seus próprios funcionários, porque senão você vai ter bastante dificuldade. O transporte do granito é feito com ponte rolante para que não acarrete risco para os funcionários, né? Para carregar no caminhão é uma coisa complicada, tem de ter os equipamentos necessários para que não tenha acidente. O material de proteção é bota de bico de ferro, protetor auricular, capacetes tem de ser usado, luvas, máscaras, se tiver muita poeira, onde tem de usar máscara, tem de ser um equipamento completo, óculos para proteger os olhos, tem de ser completo para que não venha dar problemas, né? Sobre a entrega, sempre acompanho em loco o tamanho dos bancadas, se foi executado conforme a ordem de serviço está pedindo, a quantidade de material, né, se está tudo de acordo, se tem algum empecilho de medidas ou de confecção que não foi bem realizado. Então aqui o lugar exato de arrumar é aqui, não na casa do cliente. Então aí volta para o acabamento, conserta o que tem que consertar. Se tiver problema de medidas, já conserta a medida, porque o cliente tem que receber o material de acordo que foi comprado e medido. A gente coloca etiquetas e confere manualmente, não temos bipagem. A gente confere manualmente, a gente etiqueta todos os materiais e confere na hora ali. A nossa logística de estoque, a gente tem um local de armazenamento, nós temos um estoque bastante grande e a gente compra, conforme vai diminuindo o estoque, a gente já vai repondo para nunca faltar aqueles materiais básicos que a gente trabalha. Após a compra do material que o cliente faz, a gente passa para o gerente de produção, ele faz os desenhos das bancadas, das ilhas, dos lavatórios e leva para a produção. E a produção é feita e ele confere e põe para entregar. Então a gente pede geralmente de 15 a 20 dias úteis para entregar o produto vendido. E quando é obra grande, a gente faz um cronograma da obra. E a nossa entrega é feita por caminhão, nós temos caminhão próprio de entrega. A gente faz a entrega com os nossos funcionários. Quando é entrega muito grande de piso, que já vem direto, a descarga é por conta do cliente. Granito vem de grãos, de granum, né? Um termo em latim que significa tamanho de rocha, granulidade, né? Então, quando você, por exemplo, observa o granito, você percebe que existem folículos ali, pedaços de diferentes tipos de rocha, diferentes tipos de minerais, né? Porque rocha é um agregado de minerais, na composição daquela estrutura física, daquela estrutura sólida. Então, granito vem de granum, vem de grão, basicamente isso. Grãos visíveis, né? Porque grão é tamanho de rocha. Então você tem grão tamanho argila, grão tamanho areia. Então quando você vai na praia, você está pegando ali um fragmento de rocha do tamanho areia.
A ideia, inclusive, como é de origem latina, né, o do latim, está muito diretamente relacionada ao tipo de cultura que se configura utilizando fragmentos do granito, fragmentos do mármore na chamada Europa Meridional, ali na Península Itálica, na Grécia. Então você tem ali, na formatação da estrutura geológica daquele local, a base da construção de muitos daqueles monumentos, Acrópole, parte do Coliseu. Então muito daquela sociedade está pautada na lógica da exploração e da utilização do granito, do mármore e afins. Por isso que o termo é de origem latina, grão. É impossível a gente não contextualizar histórica e geograficamente, ou seja, a relação tempo e espaço, a utilização das pedras, das rochas, dentro de um contexto da Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial produziram uma capacidade do ser humano manipular esse tipo de produto de uma forma muito mais incisiva, de uma forma muito mais técnica e de uma forma muito mais precisa, né? Conseguindo com a construção das CNCs, das grandes máquinas que utilizam diamantes, né? Da utilização inclusive de formas de produzir brilho, de ilustração e etc. Conseguiram explorar com muito mais eficácia esse tipo de material. A diferença é que a indústria de construção civil ganhou muita força, sobretudo nos últimos 2 séculos, né? As grandes obras, sobretudo ligadas à infraestrutura, grandes palácios, novas cidades, um processo de urbanização tremendo e efetivamente você precisa ter material que tenha durabilidade, né? A questão da durabilidade é um elemento muito importante. E aí, em alguns lugares, a perspectiva de se utilizar um elemento como granito passa a ser muito significativa, mas não só, né? Granito, ardósia, mármore e outros tantos materiais passaram a ser explorados com muito mais eficácia, com muito mais eficiência, sobretudo nos últimos séculos. Lembrando que as rochas ornamentais em muitos países fazem parte da base fundamental das exportações e, lógico, da indústria da construção civil. As primeiras referências que nós temos em relação à exploração do granito ou de pedras ornamentais, de pedras para construção civil, evidentemente são nas primeiras civilizações, sobretudo do Mediterrâneo, tá? Então, na África, o Egito, você já tem ali túmulos, por exemplo, de faraós que já utilizam do granito e do mármore para a vedação desses túmulos, mas é evidente que as civilizações mediterrâneas da Europa utilizaram isso de maneira bastante visceral, né? Principalmente Grécia e Itália. A partir do renascentismo, até na Idade Média a gente tem algumas igrejas góticas que utilizam desse material, mas sobretudo a partir do renascentismo, né, ali final do século XV, início do século XVI, na Itália a exploração, a utilização desse material passou a ser extremamente imponente, né? Então um exemplo muito bacana disso é quando a gente vê a Catedral de São Pedro, né? Como que essa obra passa a utilizar o mármore e o granito de forma muito significativa. Com o advento da Revolução Industrial, a gente passou a utilizar isso não apenas em templos ou em palácios, a gente passou a utilizar isso nas nossas casas, na nossa pia de granito, num piso, né, de granitina, etc, etc. A empresa, para reduzir o risco de acidente, tem de usar os EPIs certos, tem de tomar muito cuidado, usar as máquinas certas e fazer o certo para que não ocorra acidente. É muito perigoso. É obrigatório o uso de EPI. Não pode ficar sem EPI de maneira alguma. Porque sempre falam eu sempre tenho um ditado, pedra não brinca, pedra castiga. Então, é obrigatório, não é coisa
Eu falei assim, não vou usar. Se não for usar, não serve. Não me serve na minha equipe. Então é obrigatório trabalhar, se trabalhar comigo, tem que usar o EPI. Bico de ferro, luva, avental, máscara, capacete. Ponte rolante é uma máquina que pega a peça e leva ela até a máquina de corte, que pega ela e leva até o caminhão. Essa é a ponte rolante, é uma ponte elétrica que leva o material mesmo. Maquinários, a gente temos a ponte rolante, né, que serve para descarga e carregamento e descarregamento das chapas, né, e também para levar esse material para a mesa de corte. Sobre a máquina de corte, a gente temos duas máquinas de corte, temos a serra manual e temos a serra, que é a serra ponte, que é uma serra computadorizada. Temos também a poliborda, que é uma máquina de polir sofisticada. O mesmo brilho que vem da chapa de fábrica industrializada, também sai com essa máquina, as bordas ficam o mesmo lustre que tem a superfície que chega para nós. Os maquinários dos acabadores são a lixadeira úmida e a maquita, né? A gente temos a parte do corte, né, que é o serrador. Temos a parte do operador da máquina de polir, a máquina também de meia esquadria e a parte do acabamento, né, que é a confecção de bancadas, de cubos esculpidas, de ilhas. Eu acompanho algumas obras pessoalmente, que tem que ter todo o amparo possível, né? O acompanhamento da medição, ver como é que o andamento da obra está sendo feita, se o cliente está satisfeito com os nossos materiais, com nossos prazos de entrega. Dá todo o suporte possível, né, para a nossa parte, como se diz, a parte comercial, e sai tudo perfeito, né, na obra, né? Então, assim, tenho acompanhado algumas obras, sim, pessoalmente. O nosso carro-chefe bancadas, pias e lavatórios esculpidos. Esse é o nosso carro-chefe. Agora, o material usado geralmente é escolha do cliente. A gente usa bastante maquinários. Tem o maquinário manual, que quando a gente começa, que é lixadeiras, serra mármores, né, que é essas normal, né? Mas a gente já usa serra ponte, a gente já usa poliborda, a gente já usa as máquinas de fazer as bordas das cubas, usa a máquina para fazer meia esquadrilha, para colar o granito um no outro para fazer esse trabalho. Geralmente, granito tem de se comprar uma quantidade maior para você ter sequência daquele material, porque o material da natureza ele sempre muda. Ele sempre muda de um bloco para o outro, sendo o mesmo material muda. Então você não pode comprar só o necessário, porque se der algum problema o pessoal querer mais, der algum problema na produção, você tem mais para repor aquele material. A gente tem um estoque básico que quando eu visito o estoque, que eu faço uma vez por semana isso, eu vejo, analiso se já está precisando de comprar de novo, né? Se o estoque abaixa de 50%, eu já reponho na hora. O preço da venda é calculado conforme a perca que o material dá, conforme o preço que você consegue comprar também, né? Geralmente é de 100%. Se você compra por 100, você vende por 200. Geralmente é isso, porque nós temos muita perca. 20% a gente joga fora. 20% do que você compra, você descarta. Esse descarte é feito pela fiscalização de um órgão e a gente tem uma empresa que recolhe esse material de descarte. Eu daria a dica montar uma empresa já
mas com umas máquinas melhores, com um sistema de polimento melhor, para que comece já no nível melhor, né? Se você começar muito por baixo, vai demorar muito chegar. Quem teoricamente faz a parte de fiscalização disso é o Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e de Serviços, né? Mas outros órgãos ajudam a fiscalizar esse processo. IBAMA, no caso dentro da estrutura agrícola, a Emater, né? Órgãos como, por exemplo, o ICMBio. Então esses órgãos ajudam a fiscalizar a exploração, o que não necessariamente significa que a regulamentação impede a violência ambiental deste tipo de exploração. A gente tem nos últimos anos observado, principalmente na região amazônica, a exploração de ativos minerais de maneira muito violenta. Lembrando que a mineração ela acaba tendo um custo ambiental muito severo se ela não for aplicada de forma correta do ponto de vista da sustentabilidade. Então você tem, por exemplo, utilização muito forte de água, a retirada de cobertura vegetal e o uso de elementos químicos pesados, como por exemplo o mercúrio. Então é necessário que tenhamos a plena consciência de que a regulamentação ela é apenas um dos fatores importantes para a fiscalização, mas ela não pode ser o único, tá? A gente ainda tem muita exploração mineral feita de maneira equivocada e isso pode causar desastres sociais, políticos, econômicos e, sobretudo, ambientais. O uso desse tipo de rocha se tornou muito popular, principalmente pelo fato da gente ter amplificado o processo de urbanização, sobretudo no Brasil, a partir da década de 60, 1962, para a gente ser preciso, né? E isso fez com que a necessidade de construção de casas com elevada durabilidade fosse algo bastante elementar e fundamental. É muito engraçado porque a gente está numa escola nesse momento, e essa escola em específico ela tem mais de 30 anos. E ela tem uma construção de mais de 30 anos com solo de granitina, quadras de granitina. Ou seja, as construções eram feitas para durarem muito. Esse lance da obsolescência, ou seja, daquilo que vai se tornar obsoleto, era algo muito mais questionável naquele momento do que hoje. Eu brinco sempre fazendo um comparativo do guarda-roupa da casa da vovó e do guarda-roupa que a gente compra hoje. O guarda-roupa da casa da vovó vai durar 100 anos. Esse de hoje é produzido para durar menos. Então, em função disso, rochas ornamentais de elevada durabilidade se popularizaram. Claro que nisso tudo tem o brilho, tem no caso do granito, a variação de cores que torna ele altamente desejável, né? E, claro, o seu grau de raridade. Porque como é difícil explorar, ter uma casa com granito eleva, inclusive, ou uma edificação com granito eleva o seu valor mercadológico. Nossa, vamos para uma casa que o solo é de granitina. Pô, esse solo vai durar a vida toda. E o granito tem isso. O granito, se bem cuidado, ele dura para sempre. Ele é, teoricamente, para ser o quê? Infinito enquanto o planeta Terra existir. Só para fazer um comparativo, que eu acho que é interessante, enquanto o granito é produzido para durar para sempre, um porcelanato tem, segundo as próprias empresas produtoras de porcelanato, durabilidade de aproximadamente, ou prazo de validade de 13 anos. Então, entre colocar o granito, e é claro, o valor está agregado nesse processo, mas entre colocar o granito, se eu tiver condições para isso, e colocar o porcelanato, muitas vezes o que a população que tem maior poder aquisitivo faz? Opta pelo granito. Aquilo ali vai durar para sempre. Tem uma questão histórica importante. Você imagina, a Acrópole foi feita de mármore. Logo, poxa, se eu tenho uma casa que tem um piso de mármore, ela tem um valor histórico bastante significativo. Grandes palácios são feitos de mármore, de granito. Grandes edificações são feitos de mármore e de granito. Ou seja, eu tenho um valor agregado deste material absurdamente gigantesco para a construção civil, né? Mas tem uma preocupação com a resistência. Resiste à água, resiste ao sol, não tem mudanças de cores significativas, principalmente o granito. Então você tem, por exemplo, uma pedra que, se você colocar exposta ao sol, ela vai durar
muito tempo. Se você colocar exposta à chuva, ela vai durar muito tempo. Na neve ela dura, num deserto também. Então, ou seja, do Egito Antigo à Suécia, o granito é um material que vai ter elevada capacidade de adaptação. Existe granito de boa e má qualidade. Temos, por ser da natureza, granito não pode ser recusado por veios e tonalidades. É uma lei. Só que existe chapas de granito que é tirado da natureza, que tem manchas, que tem uma tonalidade diferente. Então, na hora da compra, esses materiais que tem mancha, que tem tonalidade diferente, são mais baratos para comprar. No entanto, é mais barato para vender também. As pessoas não querem muito. É o nosso diferencial da empresa. A gente procura ter cumprir a entrega certa, entendeu? Que isso é uma dificuldade que as marmorarias têm muito. Eles atrasam muito, a gente procura não atrasar. E a nosso diferencial também é usar cola líquida. A gente não usa massa plástica, a gente usa cola líquida. O acabamento fica diferenciado.